Parou? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Paty Kozer e eu tô aqui ensaiando há um tempão para conseguir gravar esse bendito vídeo para você aqui na formação de mentores do Lu Stephen, porque eu moro numa rua extremamente barulhenta e é oficina, é carro, é gente buzinando, é gente tagarelando alto, tem um ponto de ônibus na frente da casa, então vocês imaginam a dificuldade que eu tô tendo. Gente, para essa aula, é uma aula curtinha, em que eu vou explicar um pouquinho sobre os conceitos da escrita gostosinha, tá? O que é a bendita escrita gostosinha? É um conceito que eu inventei há alguns meses, mais especificamente na metade do ano passado, em 2021, porque eu lancei uma turma de mentoria para que as pessoas pudessem aprender a escrever de uma forma mais gostosa, mais leve, sem tanto engessamento. E aí eu trago hoje o aprendizado das duas turmas de mentoria que eu tive, porque foi muito especial ver como as pessoas precisam mesmo quebrar essa mentalidade de que tem uma fórmula correta, específica, mágica para você escrever e encantar pessoas. Não tem. Eu garanto para você que não tem. Você pode seguir algumas dicas, pode criar uma estrutura, pode começar com um título bonito, enfim, colocar, enfeitar, mas tem algo ali que é único, que é só seu. E esse é o ingrediente principal, é isso que torna a sua escrita diferente das outras, é isso que te faz única. Então vamos entender os 3 pilares que sustentam a escrita gostosinha segundo o meu cabeção, que foi assim que eu criei, tá? Eu separei uma colinha aqui, então não estranha não se eu ficar olhando pro lado, beleza? Vamos lá. 3 pilares da escrita gostosinha: liberdade, autorrespeito e diversão. O que isso tem a ver com escrever? Tem tudo a ver, gente. A liberdade, ela começa quando você para de colocar as amarras para identificar uma forma de escrita. Ah, não, eu não posso começar a falar desse jeito porque as pessoas vão pensar, é aqui que entra a liberdade. Se liberta da pressão alheia, da pressão externa, da opinião alheia, do que você acha que os outros vão pensar, que você nem tem controle sobre isso, você nem tem como adivinhar, e tá aí sofrendo e evitando de escrever do seu jeito, daquilo que poderia ser algo só seu, muito único. Entende o que eu quero dizer? Liberta. Liberta suas ideias, deixa fluir, deixa vir, não deixa a mente tagarelar e falar assim, ah, mas quem é que vai querer ler isso aqui? Mas quem é que vai querer saber? Muita gente vai querer saber, eu posso te garantir. Quando você coloca sua alma, seu coração no que você faz, e principalmente na sua escrita, dá certo. E essa liberdade, trazer essa liberdade para a sua forma de escrever é muito importante, porque isso vai liberando um fluxo criativo. Quando você começa a emperrar já no início, a colocar empecilho, a colocar umas amarras, não dá, não vai fluir. E uma escrita fluida é tudo que a gente quer. É tudo que o seu leitor, o seu público quer. E você, como mentor ou mentora, você precisa passar uma mensagem clara. A sua comunicação tem que ser gostosa, tem que ser leve, ou senão a pessoa não vai prestar atenção. Ela vai passar ou ela vai entender como imposição. Isso não é legal. Portanto, pilar número 1, liberdade. Sinta-se à vontade para escrever o que te vier à mente. Mais para frente você vai lapidar. O início de todo o texto, ele não é realmente o que aparece lá no resultado final. A gente sempre começa dando uma voltinha ali, disfarçando e tal, rascunhando uma coisa nada a ver na nossa cabeça, e mais pra frente vai ocorrer a lapidação. A gente vai ajustar, rever, vai fazer uma releitura, pode até pedir para alguém. Então não se preocupa se no início a sua liberdade de parecer grande demais, estranha demais, você ficar, o que é isso? Que absurdo. Sem julgamento, tá bom? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o autorrespeito. Por que o autorrespeito eu coloquei esse ponto como parte do método da escrita gostosinha? Porque, gente, se autorrespeitar na escrita é super importante. Eu sempre digo, as pessoas sentem o que você está escrevendo e sentem também a energia com a qual você está lidando no momento em que você está escrevendo.
Você já leu algum texto assim em que você sentiu algo esquisito, uma pontinha de raiva, de ódio, de sarcasmo, um negócio assim? Você já sentiu? Provavelmente já. E provavelmente você já sentiu porque a autora ou o autor teve mesmo a intenção de colocar aquela pitadinha ali de veneninho no próprio texto. Ou pior, a pessoa escreveu sem nem perceber que estava emanando isso. Então é importante você se autorrespeitar e perceber o que você quer passar na hora que você vai escrever. Você tá com raiva, tá querendo trazer um assunto muito polêmico à tona? Isso era algo muito comum para mim. Para e pensa. Como é que isso vai chegar até o outro? Tá? Como é que o meu leitor, né, o meu receptor vai responder para aquilo? Como é que vai chegar no coração de outra pessoa tudo isso que eu tô tentando dizer? Repara não que eu vivo coçando meu rosto, tá? Falando nisso, aí vem aqui, disfarça. Ou seja, se você percebe que você tá num momento muito aflito, tá nervosa, a sua escrita tá saindo bagunçada, uma confusão, só para, se autorrespeita, não se força a escrever. Essa é uma dica do método de escrita gostosinha que funciona bastante porque te dá um tempo para respirar, deixa o seu texto de molho ali, deixa a sua cabeça mais tranquila e libera também o fluxo da criatividade que você começou lá na liberdade, e aí você vai passando o filtro. Lembra? Você começa muito doida, muito assim avoada, deixando vir o que tiver que vir. Beleza. Aí a gente vai afunilando, certo? E nesse funil você vai passar pelo autorrespeito. Não tá afim de escrever, não sentiu que hoje tá inspirada, não força. Não força. Relaxa. A pausa existe para ser respeitada e isso faz muita diferença na nossa escrita. Terceiro ponto, é o último pilar, é o último, mas não menos importante, que é diversão. Por que eu separei a diversão? Porque enxergar a escrita como algo gostoso, divertido, muda muita coisa. Muda a sua vontade na hora de descrever alguma coisa, alguma cena, de falar de algum assunto. Então, encare a escrita como algo divertido para você. Eu sei que o conceito de diversão tem significados diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. Mas você não precisa se adequar a um modelo de diversão. Por exemplo, para mim, diversão é poder usar gírias nos meus textos, porque eu sou uma pessoa que fala muita gíria, eu gosto de expressões idiomáticas, eu gosto de brincar, eu trago uma leveza na minha forma de ser que eu gosto de passar nos meus textos. Isso significa que você tem que fazer a mesma coisa? Não. Se não combina com você, beleza. A sua diversão pode ser outra coisa, pode ser palavras mais rebuscadas. Ok, tá tudo bem. Se combinar com a sua personalidade, tá legal. Escrever gostosinho significa usar as coisas, as ferramentas que você tem do seu jeito, mas sem complicar ali o entendimento da mensagem. E como é que a gente torna a mensagem mais simples? Indo direto ao ponto? Nem sempre. Às vezes você precisa dar uma enroladinha, criar um suspense, envolver a pessoa, fazer o famoso storytelling, a contação de histórias, sem muito drama, sem exagero. É só para um contexto, tá? Então, com tudo isso, o que eu quero te falar? Que escrever gostosinho é escrever leve, é você deslizar pelo papel sem aquela trava, sem aquela dificuldade de passar as coisas que você acredita. E por que isso é importante caso você esteja aí se tornando um mentor ou uma mentora? Porque os seus mentorados ou mentoradas, eles querem inspiração. Mais do que tudo, eles querem se inspirar, eles enxergam você como alguém modelo, como alguém exemplar, como alguém que tem coisa boa para passar adiante. E aí, se você tiver uma comunicação travada, complicada, que não resume bem aquilo que você quer dizer,
imagina o tendel que vai virar na cabeça dos seus mentorados ou das suas mentoradas. Então, a comunicação leve e fluida para quem é mentor ou mentora faz toda a diferença. E mais, se você está no processo de guiar alguém, de orientar, essa pessoa ela precisa receber instruções de forma simples, de forma que seja bem compreensível, que não fique truncado. Por isso que escrita gostosinha é fundamental para você, se soltar, escrever de uma forma que as pessoas leiam e tenham aquela sensação do tipo, nossa, parece que eu tô cara a cara com você, parece que eu tô conversando com você aqui, parece que eu consigo te ver na minha frente. Entende o que eu quero dizer? Eu espero muito que sim. E se você não entendeu nada dessa conversa super curta aqui, o que eu vou te falar mais? Que a regra é não ter regra. Ah, Paty, mas eu achei que você ia passar assim, um passo a passo completo de como escrever gostosinho. Gente, a primeira coisa que eu tenho a falar sobre isso é que não existe um passo a passo. Se existisse um passo a passo, a escrita não seria um negócio autêntico, eu não poderia falar de autenticidade, de leveza, de simplicidade, porque cada um tem seu próprio jeito. Então essa jornada do escrever leve, soltinho, gostosinho que eu coloco, é um termo para dizer que você precisa encontrar a sua própria luz, o seu próprio caminho. Então eu vou trazer mais duas dicas, por assim dizer, para você praticar esse caminho. A primeira dica que eu posso trazer é o seguinte: quem são as suas referências? Você tem referência de escritoras que você gosta muito, que você se identifica com o estilo? A gente sempre tem alguma coisa que a gente gosta demais, que a gente admira. No meu caso, eu sempre admirei muito Clarice Lispector, Fernando Sabino, cronistas brasileiros, principalmente aqueles que tinham um jeito engraçadinho de narrar as coisas. E isso se reflete na minha escrita hoje. Então, começa a buscar referências. Pode ser até pessoas no LinkedIn que você gosta de ler, você fala assim, mas o que tem aqui nesse texto, nesse post que eu tô curtindo, que eu gostei? O que tem de diferente? Vai analisando e pensando como que você pode aplicar isso na sua própria escrita. Que elementos que você poderia retirar e aplicar na sua rotina, no seu cotidiano, ou trazer da sua própria vivência. Sempre tem. Procura aí que você vai achar, tá bom? Outra dica que eu posso dar é a seguinte: se deixe levar pela emoção, pelo sentimento. Como? Eu criei também 2 conceitos de pedreira que eu gosto de chamar assim, que eu também abordo na escrita gostosinha, que é blocão e tijolinho. Que loucura é essa? Blocão, gente, é a classificação que eu dei para aquele tipo de texto totalmente corrido, em que você só vai colocando ali todo o seu sentir, qualquer palavra que vem, tudo aquilo que explode mesmo. Isso costuma acontecer com as pessoas que guardam muitas coisas. Então, para mim, o método da escrita gostosinha, ele também passa por um viés assim terapêutico, por uma coisa que você sente alívio, sabe? De colocar para fora, de ressignificar. E essa história do blocão é quando você publica um texto, o chamado textão geralmente, em que você não vai dar tempo para outra pessoa pensar. É o seu ponto de vista, é o seu raciocínio, é a sua lógica, é a sua verdade naquele texto, naquele ponto. Você não está tentando um diálogo, você vai apenas mostrar o seu lado, pronto, acabou. Entende? Um texto blocão é um texto em que você expõe um negócio e você não fecha lá no final com concorda? O que você acha sobre isso? Me diga a sua opinião. Não. Geralmente é um texto provocativo, pode ser polêmico, em que você se expõe assim de uma forma em que você mostra mesmo aquilo em que você acredita. Já um texto tijolinho, como eu gosto de classificar, é um texto que você vai fazer de uma forma mais quebrada e vai dar a chance das pessoas comentarem, de partilharem suas opiniões. É claro que no texto blocão, quando você expõe um negócio que você acredita, ponto. Também sempre vai vir alguém querendo dar opinião e tal, mas não é exatamente o convite que você vai fazer. Então, no método da escrita gostosinha, o que a gente aprende? A gente aprende que colocar o nosso sentir no papel
faz diferença. Como é que você começa a colocar o que você sente no papel? Praticando, moto, praticando diariamente, praticando com coisas pequenas. Ai, Paty, mas eu não consigo começar a escrever, como assim? Eu vou escrever gostosinho, minha escrita parece travada. Amada, você tá praticando? Não tem esse negócio de sentar a bunda aqui e já querer que o texto saia uma delícia. É treino, é prática, tá bom? Tenha paciência com você, começa pequeno. Para aí o que você está fazendo, pega uma folha, vai na mãozinha ou digita se você preferir e começa a descrever o que você está vendo ao seu redor. Ah, eu estou aqui no meu quarto, tenho uma estante atrás de mim com vários livros coloridos e tal, o meu favorito é aquele ali, e assim por diante. Você pode ir criando uma narrativa que faça sentido para você, não precisa mostrar para ninguém, não precisa se descabelar de ter que publicar nada, escreve para você de forma confortável. Esse é um ótimo começo, é uma ótima maneira de começar a se familiarizar com o universo das palavras, de começar a perceber que você tem extrema capacidade de transformar a sua própria escrita, tá bom? Eu espero que você tenha curtido essa conversa, que não tenha ficado muito confuso, e se ficou, me segue lá no LinkedIn, procure por Paty Kozer, tá bom? Que eu dou várias dicas sobre escrita criativa por lá e também falo um pouquinho mais desse método de escrever gostosinho e ainda coloco depoimentos das pessoas que já participaram da mentoria, que já experimentaram como que é viver assim com a escrita, um outro tipo de relação. Não aquela relação engessada em que você tem vários pontos para seguir. Não, uma forma de relacionamento mais saudável envolvendo autoconhecimento e a sua própria experiência, o seu próprio sentir nas palavras. Um beijo e até! Obrigada, Lu, por esse espaço, viu? E foi mal aí, gente, essa barulheira, mas ou era isso, ou era isso.